falando desse jogo aí, eu não vou falar de arbitragem, porque é um saco, sabe? É o VAR que não foi bem, é o juiz que é um bobalhão, o time que é. Depende do seu olhar, você vai achar que é pênalti, que não foi pênalti. A gente vai perder muito tempo discutindo isso aí. Eu acho que o jogo foi chato, e equilibrado. Chato e equilibrado. Teve alguns momentos interessantes e teve momentos profundamente desinteressantes. O mais desinteressante ocorreu depois do jogo, com essa história do São Paulo proibir o Abel Ferreira de dar coletiva lá no Morumbi, né? Parece briga de criança de quinta série, pirraça. Você falou mal, o seu assistente riu na hora que sei lá o quê, não deram pênalti a nosso favor, então você não vai falar. E é isso que alimenta essa cisânia, essa brigalhada imbecil, ridícula, que cerca o futebol, principalmente fora do estádio. A gente não pode esquecer que fora do estádio teve algum conflito entre torcedores do Cruzeiro e do Atlético, e morreu gente. E morreu gente. Nós tivemos recentemente aquela agressão ao time do Fortaleza, ferindo vários jogadores do Fortaleza. E esse tipo de birra, de bater o pezinho, sua mãe é isso, sua mãe é aquilo, não leva, mostra o despreparo dos dirigentes brasileiros. Por mais que o cara tenha rido, feito falado uma frase fora do contexto, não é o São Paulo, o clube São Paulo, o grande São Paulo, dono desse estádio imenso, histórico, o Morumbi, proibir de dar coletiva. Isso é terrível. Agora, o jogo, eu tenho que fazer aqui no programa hoje, eu que estou me recuperando, um pouco parecido com o que o Rames Rodrigues fez ontem. Eu tenho que brilhar nos primeiros 15 minutos e depois não fazer mais nada. Você entendeu? Porque o que eu quero ver do Rames Rodrigues, que foi muito bem, entrou, que craque, né? Pega a bola, coloca onde quer. Deu até um molho, o jogo já estava se perdendo, quando ele entrou, deu um molho legal. Mas é jogador ainda, para mim, de 15 minutos. É um jogador ainda de 15 minutos. Eu quero ver toda essa eficácia, esse talento, essa coisa legal que ele mostrou nos 15 minutos, se dê em meia hora, em 45, em um tempo, por um jogo inteiro. Porque senão vai ficar aquela coisa restrita a isso aí, né? Que foi legal ele ter entrado no jogo, foi até legal porque o jogo já estava, né? E quanto a essa coisa da arbitragem, que a gente fala, foi pênalti, não foi pênalti, eu prefiro ficar. A única coisa que eu acho que deveria ter acontecido, para não me excluir mais se foi pênalti do goleiro, se foi pênalti do zagueiro do Palmeiras, é que o Rios deveria ter levado o cartão vermelho porque entrou para rachar. De resto, esse derby, vou te contar. Olha, eu não sei se eu ando muito implicante, porque eu estou muito em casa. Na hora que você vê um jogo do campeonato inglês e vê um derby como esse, nós estamos muito distantes de jogar um bom futebol. É jogo truncado, jogo picado, é jogo chato, muita reclamação. Não gostei não, gostei não. Mas respondendo à enquete, eu vou ficar no equilibrado, então. Muito bem, vocês também respondam aí as enquetes, todos vocês. Juca, várias coisas para falar. Primeiro que o Palmeiras suportou 55 mil São Paulinos ali, poderia ter vencido o jogo até, poderia ter perdido também. E também o Rames, que entrou ali, fez o seu brilho nos seus 15 minutos que teve em campo. Se você quiser falar da arbitragem, claro, pode falar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você sabe que durante esse bom tempo aí que o Zé não esteve conosco, você abriu o programa comigo, me dava muito trabalho. Agora, quando o Zé fala primeiro, eu fico mais à vontade, porque eu subscrevo o que o Zé disse, da ridicularia que foi o que aconteceu ontem no Morumbi, de todos os lados, inclusive o chororô de São Paulo. A única divergência que eu posso ter com o Zé em relação ao que ele disse é que, embora, de fato, a falta feita pelo Richard Rios tenha sido violenta, eu diria que eu compreendo que o assoprador de apito não tenha expulsado, porque foi um gesto muito mais defensivo do que agressivo. Ele se surpreendeu ao ter a bola roubada pelo Pablo Maia e ele deu uma entrada em disputa de bola sem a menor intenção de fazer o que fez.
Como redundou no gol, acho que o árbitro acabou falando, bom, tudo bem, vou dar aqui um amarelo, né, para não desfalcar o clássico assim, com uma punição tão radical. De resto, em campo, eu não daria o pênalti do Rafael, eu não daria o pênalti reclamado, cometido pelo Piquerez. Esse, em hipótese alguma. Esse nem chamado pelo VAR eu daria. Chamado pelo VAR, eu daria o pênalti do Rafael, porque ele, de fato, acerta o rosto do jogador do Palmeiras. E aí, fora da área, dentro da área, no Brasil, é pênalti. Eu estou de pleno acordo com as teorias do Arnaldo de que pênalti é uma coisa tão importante que você não marca, ainda mais num clássico, 55 mil pessoas. Em campo não marcou. Não seria um erro grave. Portanto, o VAR não tinha nada que ter se metido. Em resumo, eu não marcaria nenhum dos pênaltis, eu não expulsaria o Richard Rios. O jogo foi muito pior do que a gente poderia imaginar, depois daquele péssimo 0-0 da Supercopa. O jogo foi só brigado, o jogo teve a cereja do bolo, que foi a entrada do Ramos Rodrigues, que é de fato um jogador diferenciado, né? Vamos ver se continuará a ser, se for escalado como titular, mas o fato é que, repetindo o que disse Zé Trajano, eu só dou um dado para quem não sabe. Manchester City e Manchester United, o grande derby de Manchester, o Grenal britânico, com 35 minutos do primeiro tempo, num jogaço, tinha 3 faltas. 2 do United, uma do City. Em 35 minutos. Em 8 minutos, ontem do Choque Rei, tinha 8 faltas. Isso dá a medida. Com menos de 2 minutos, tinha 3 faltas. Isso dá a medida do que se faz aqui, do que se faz lá. Do porquê a Premier League é o campeonato mais interessante, mais importante, mais bonito, mais assistível do futebol mundial. E aí culmina com a palhaçada de ginasiana feita pela diretoria do São Paulo, né? De proibir entrevista coletiva, um negócio que não cabe, que não cabe. A gente pensa que essas coisas estão superadas, não estão. No Brasil ainda os gandulas jogam e um presidente de clube proíbe que o outro técnico do adversário dê entrevista. É realmente alguma coisa. Se fosse dia de dar o ratão de bronze, seria esse o dono do ratão de bronze. Ah, que palhaçada! Que palhaçada! É realmente deprimente.